Hara, saudações a ti, amado e amado ouvinte, e que todos os Budas, que todos os mestres espirituais que apontam na direção da saúde, da autossuficiência, da amorosidade, da gentileza, da compaixão, da saúde, que todos eles nos abençoem aqui e agora. Sejam bem-vindos. No programa de hoje eu vou estar abordando um tema muito místico. A palavra místico significa fechar as portas, olhar para dentro. O tema é chakras, Kundalini, corpo aberto e corpo fechado. Existem vários títulos, vários livros à disposição, apontando o que são chakras, o que são Kundalini, mas pouquíssimos aqui no Ocidente ensinam a ideia de que todos nós podemos ter corpos abertos e corpos fechados. O corpo aberto é aquela pessoa que atrai toda a energia do ambiente, de uma praia, de uma floresta, até mesmo de outras pessoas para dentro dela própria. Corpo aberto é quando todos os nossos chakras, que são centros de energia, se movimentam para dentro. E dentro de uma visão, principalmente do Tantra, da espiritualidade hindu e da minha própria experiência, praticamente metade da população do planeta Terra tem o corpo aberto. São pessoas mediúnicas. Elas interagem com o ambiente, elas interagem com outras pessoas, absorvendo as energias do mesmo. Portanto, quem tem os chakras virando para dentro, essas pessoas quando vem uma praia, ou quando vem a natureza, ou um filme romântico, elas se emocionam como se a praia, a natureza, o romantismo adentrassem dentro da mesma, elas sentem aquilo. Eu repito, são as pessoas médiums. Alguém, por exemplo, que faz um curso de mesa branca, de kardecismo, essa filosofia tão linda, tão iluminada, mesmo não sendo médium, no curso de espiritismo, no kardecismo, ela visualiza as energias adentrando o seu corpo astral, ela visualiza que ela está recebendo energias e depois de 6, 7, 8 meses num curso de mediunidade, ela torna-se médium. Por exemplo, na Umbanda, no Candomblé, as liturgias são muito poderosas. Envolvem não pessoas, mas envolvem orixás, que são seres da natureza, seres das matas. O xamanismo também é assim. Portanto, quem é iniciado no Candomblé, na Umbanda, no xamanismo, mesmo não sendo médium, mesmo não tendo os chakras virando para dentro, depois de 4, 5 meses de cursos, ela começa a perceber que ela já é um médium de incorporação, ou de percepção, ou de telecinésia, ou de clarividência. Já a outra metade do planeta Terra tem o que nós chamamos de corpo fechado, quando todos os teus chakras giram para fora. O movimento é de dentro para fora. Essas pessoas nunca viram aura, não têm uma percepção extrasensorial, não psicografam, porque elas não têm essa mediunidade. Eu sei que muita gente ensina diferente de mim. Mestre Jung, por exemplo, concorda comigo quando ele diz que metade do planeta Terra é introvertido, ou seja, as energias entram na pessoa, e metade do planeta Terra é extrovertido, como se fôssemos um cão e um gato. O cão, ele é corpo fechado, ele não sente tanto o ambiente. Tem instinto, sim, mas às vezes é maltratado, às vezes é colocado de um lado, mas ele sempre está legal, ele ama o dono. Já o gato, quando vê uma energia ou uma pessoa ou uma situação que não está cheirando bem, o gato se afasta. Os chakras, portanto, para dentro, são desenvolvidos pela mediunidade, são desenvolvidos pelas iniciações ao xamanismo, à umbanda, ao santo daime, às ervas de poder, a ayahuasca, a jurema. É desenvolvido em liturgias xamânicas de incorporação. E os chakras para fora, que é o corpo fechado, esse, ao contrário, ele é fechado principalmente com as práticas de Tai Chi Chuan,
quem faz muito Tai Chi Chuan, pelo próprio movimento do Tai Chi, de você tirar a energia, de você fazer movimentos de limpar, ou práticas adiantadas de yoga, como Hatha Yoga, como Tantra Yoga, o Kundalini Yoga, você gira tão depressa os chakras, tanto no Tai Chi quanto no Yoga, que nada mais entra em você. Por isso que nós vemos pessoas, por exemplo, que usam ou que praticam Tai Chi Chuan, elas nunca estão preocupadas com energias, com ambientes pesados, porque os próprios chakras delas empurram para fora qualquer energia. Antes de qualquer julgamento, é importante notar que não existe melhor nem pior. O médium só sente mais o ambiente. Ele boceja, ele vê aura. Ele normalmente, e eu digo isso muito para os meus alunos, eu formo muitos terapeutas na uma universidade. A nossa escola é uma escola de formação terapêutica, de yogis, de terapeutas quânticos. E eu digo para quem é terapeuta, depois de formado, vá viver perto do mato, viver perto da natureza, viver perto do mar. Porque a maioria dos terapeutas, não todos, porque não existe nada de absoluto no universo, nada. Tudo tem exceções. Então os terapeutas formados, a maioria deles são médiuns. E como eles recebem muito a energia, eu digo, vá morar perto do mato, da natureza, porque você sente aquilo. Se você mora em cidade grande, tome banho de espada de São Jorge, guiné, alecrim, use perfumes de proteção como sândalo. O sândalo é poderosíssimo. Eu vejo tantas pessoas falando de perfumes, falam de um monte, mas sândalo para proteção e o alecrim para limpeza, nenhum chega perto disso. Lógico, tem toda uma perfumaria mística no Tantra que eu ensino, eu formo terapeutas tântricos, mas aqui na rádio eu quero falar do alecrim e do sândalo. Quem tem corpo aberto, pisa descalço no chão, tenha animais em casa, preserva a tua energia. Quem ter corpo fechado não faz diferença nenhuma, porque a energia não entra em você. Tanto quem tem corpo aberto como quem tem corpo fechado, na visão daquilo que eu ensino, você não deve equilibrar teus chakras. Vocês devem estar pensando assim, Otávio, Prem, o que é que tu está falando? Exatamente o que você ouviu. Você não deve equilibrar os teus chakras, você tem que estimular os seus chakras. Quanto mais rápido estiver os teus centros de energia, com mantra, com orações como o próprio Pai Nosso, com pranayamas, que são exercícios de yoga, com mudras, que são gestos que nós fazemos dentro do yoga, ou como o próprio, digamos, Qigong, que você faz em movimentos de trazer energia, de puxar energia, tudo isso vai estimulando os teus chakras. E quanto mais estimulados eles estiverem, você vai ter mais saúde, mais energia, você vai ter mais consciência de quem você é. Tanto é que um dos elementos que mais estimulam chakras é a dança, principalmente para a mulher. Eu sempre procurei me envolver com mulheres que dançam, ou com que têm ligação com o teatro, ou aquelas que têm ligação com o yoga, porque o yoga, o teatro, a dança dá para a mulher um carisma, uma aura. Essas mulheres são muito sedutoras, são muito energéticas, porque os chakras delas giram muito depressa. Os homens que dançam também, que fazem artes marciais não agressivas, que fazem dança sagrada, que fazem biodança ou dança sufis, que é uma técnica de meditação rodando. Essas práticas, principalmente corporais, elas estimulam demais os teus chakras. E quanto mais depressa os teus chakras giram, mais uma energia que fica no primeiro chakra, chamada Kundalini, que é uma serpente enroscada 3,5 vezes, sentada sobre ela mesma, quanto mais você faz práticas espirituais, transpessoais, não é ler alguma coisa, não é pensar alguma coisa, são práticas mesmo. Mas a tua Kundalini, que é chamada também de libido por Freud, ou de orgone por Reich, ela começa a se manifestar e vai subindo pelos chakras, seja corpo aberto ou corpo fechado. E quando ela vai subindo, você vai se tornando uma pessoa mais plena. Tem pessoas que vivem só no primeiro chakra.
O Muladhara é aquilo que nós chamamos das pessoas porco satisfeito. O que é o porco satisfeito? Você dá um pouquinho de comida para ele, dá uma bebida, um álcool de preferência, dá um time de futebol para ele pensar nisso o tempo inteiro, uma TV para ele assistir Faustão de domingo, um relacionamento afetivo que dê segurança, mas que não tem amor nenhum, nem paixão. E ele é um porco satisfeito. O porco se contenta com qualquer coisa. É o primeiro chakra. Então a pessoa tem os chakras que não giram, elas vivem com qualquer coisinha. Um mínimo de vida. Pois quando a Kundalini, a libido, sobe essa serpente para o segundo e para o terceiro chakra, Swadhisthana chakra e Muladhara chakra, a pessoa se torna o porco insatisfeito. Ela já não gosta de nada, briga com tudo, é o revolucionário, quer mudar o mundo, está sempre insatisfeito. Ótimo, é um caminho. No primeiro chakra, Muladhara, qualquer coisinha ela está contente. No segundo e terceiro, Swadhisthana e Manipura, ela percebe que o mundo não é só isso. Você tem que viver a tua vida plenamente. Depois, aqui no terceiro chakra, ela é o que nós chamamos, no quarto chakra de baixo para cima, Anahata chakra. Ela é aquilo que nós chamamos do Sócrates insatisfeito. Sócrates é o filósofo que quer saber mais, que quer aprender, que quer, sabe, estudar muito. Eu defendo muito que vocês têm que estudar, que vocês têm que cuidar do corpo. Melhor coisa para tua mente é estudar sempre. Não importa o que seja. Então, o Sócrates insatisfeito é quando a Kundalini chega aqui. E muitos associam a iluminação espiritual com esse chakra. Uau! Aliás, é curioso porque tem muitas pessoas que eu conheço que já se iluminaram. É fácil para mim reconhecer quem já se iluminou. Já tiveram a experiência da iluminação. Pá! Terminou as buscas. Mas o ego dessas pessoas, ou a mente, acha que iluminação não é isso. Que as pessoas imaginam iluminação, pessoa andando sobre a água, voando, alguém com barba branca e roupa indiana, só falando de amor, que é um estereótipo de iluminação. Não, iluminação não é nada disso. A gente vai ter agora, até eu quero convidar vocês, daqui a algumas semanas, lá na Uma Universidade, um grupo com o Pedro Kupfer, que é um instrutor de yoga. Quem quiser ler sobre o que eu estou falando aqui com vocês podem entrar no site do Pedro Kupfer, que é yogapro.com, yogapro.com, ou põe Pedro Kupfer, ele é um mestre iluminado. Se diz, Otávio, mas ele anda de shorts, ele anda de chinelo. Pois é, ele é um iluminado, ele não precisa se vestir. Otávio, mas ele fala normal, ele não fica falando só de amor e fala mansinho. Pois é, ele é um iluminado, ele não é uma farsa, ele não é alguém que finge ser, como até saiu um filme, não lembro o nome agora, mas tem da Netflix, de pessoas que criam o estereótipo do iluminado. Nos Estados Unidos tem muito. E o Pedro, ele vai dar um curso numa universidade de plenitude. É lindo esse trabalho dele. Você dá uma virada de amor na tua vida, que é chegar nesse chakra. Quando você chega no Anahata chakra, quando a tua Kundalini sobe através de práticas espirituais, você ama muito. Isso às vezes é um problema, porque você ama várias mulheres, vários homens, ama os animais, ama a natureza. Você tem um amor próprio extraordinário. Agora, poucas pessoas praticam algo espiritual. A gente lê muito, pensa muito. Tanto que Leonardo Boff, que é outro Buda, outro iluminado, ele diz, é diferente pensar Deus, ler Deus e conversar sobre Deus do que a experiência do divino, que é quando a tua mãe Kundalini sobe pelos chakras, tu tens uma experiência transpessoal. São dias de uau. Esses dias a Ananda, que dá aula comigo numa universidade de Reiki, a minha irmã, em todos os sentidos, ela falou que ela entrou num transe espiritual fazendo o giro tântrico, chakra puja, que é uma prática tântrica, e ela ficou dias sem comer, sem dormir, e ela assumiu com ela mesma que ela ia amar a si mesma, ia amar as pessoas, ia amar o que ela faz, porque ela teve uma experiência de Deus, não é só, como eu disse, pensar em Deus. Então o Pedro Kupfer, quem tem vontade de fazer curso com iluminado, nosso telefone é o 50 55 2800 da minha escola.
ou o site que é spacoholístico.com.br. Spaco Holístico é o site da Uma Universidade, que é uma escola de iluminação, uma escola de formação de terapeutas tântricos e uma escola de formação de outras escolas terapêuticas, como terapeuta quântico, terapeuta naturopata. Aliás, além do Pedro, eu quero falar para vocês que eu vou estar dando uma formação de massagem tântrica. Se você tiver interesse em ser um massoterapeuta tântrico, que não é a massagem sexual, é a massagem de plenitude. Você tem uma massagem séria, que é Pranapratista, outra que é Neo Tantra. São 4 estilos de massagem. Eu tenho um livro de Tantra que chama Maituna, Sexo Tântrico, e estou lançando outro esse ano ainda sobre Tantra, do sexo à espiritualidade e da espiritualidade ao sexo. Porque quando tu se ilumina, tu pode ter ainda uma sexualidade, porque todos os teus chakras estão plenos, estão vibrando, estão estimulados. Então, se você tem interesse em fazer a formação com o Pedro, a formação em terapeuta tântrico, massoterapeuta tântrico, liga para mim no 50 55 28 00 ou repito no nosso site spacoholístico.com.br. Quando a Kundalini chega nesse chakra, que são raríssimas as pessoas que conseguem isso, a maior parte das pessoas chegam aqui no Anahata, já se iluminam, terminam as buscas espirituais, reconhecem quem elas são, mas outros vão além, vão até o Vishuddha Chakra. Vocês reparam que eu falo o nome dos chakras meio de forma indiana, porque são mantras, são sons de poder. Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha. Quando você entoa Vishuddha, você está vibrando, estimulando os teus chakras. E alguns chegam aqui nesse chakra através ou de práticas de yoga muito elaboradas, práticas de Juliana Krishna Priya, práticas de Gerson da Gil, práticas de André de Rose, práticas de Pedro Kupfer, enfim, grandes yogis que temos, práticas de Hermógenes, nosso mestre de yoga, que foi para um lugar extraordinário, porque ele mereceu há pouco tempo, está lá com os Budas, está lá com os iluminados, e muitos chegam aqui pelo Maituna, que é o ato sexual tântrico, o ato sexual sagrado. Outros vão além, chegam ao Ajna Chakra, como Ramana Maharshi, Osho, Monja Coen, Ramdas e outros iluminados que tiveram uma grande experiência. Esses abrem mão de tudo, esses se entregam completamente. Tem muitos que vão buscar essa iluminação até pela própria entrega, aceitando o que você é, aceitando o que você tem, aceitando onde você está. E para lidar com chakras tem métodos internos e externos também. Interno, você põe uma mocha bustão nos teus chakras. Perdão, esse é externo, alguém põe em você, põe um reiki, quer dizer, alguém estimula, põe um diksha, uma cura prânica, uma cura pelo Espírito Santo, é imposto em você uma energia para subir Kundalini. Esses métodos normalmente têm uma certa limitação. Por exemplo, o Reiki e o Diksha, que são técnicas extraordinárias, não objetivam tanto a subida de Kundalini. Objetivam a saúde, a plenitude, a amorosidade, a cura, a sensação de unidade, uma iniciação, tanto Reiki quanto Diksha, espiritual fora de série. Para mexer Kundalini, nós buscamos mais os métodos internos, que é o Yoga, o Aikido, Tai Chi Chuan, o Iaido, que é a arte da espada do samurai, o Karate-do, quando não violento, o Kung Fu, mais o Kung Fu de Shaolin, que era extremamente meditativo, também vai estimular de forma interna os chakras, o trabalho de mantras como Om Shri Gan, Om Shri Klim, Om Shri Shrim, Om Namah Shivaya, Om Mani Padme Hum. Aí o trabalho é por dentro de você. O que normalmente não funciona muito é você misturar essas práticas internas. Quem faz yoga
insiste no yoga, faz um pouco de tai chi, de qigong, mas põe ênfase no yoga. Quem faz aikido, faz o teu aikido e pratica um pouco de yoga, mas vai para valer no aikido. É a diferença entre o buscador e o achador. O buscador, ele busca para valer. Eu, quando tinha 13, 14 anos, já entrei na eubiose, fiz aulas com o professor Ademar Ramos, extraordinário professor. E apesar da eubiose, na época, negar um pouco Kundalini, Rosa Cruz também, não mexam com isso, eu sempre quis mexer com Kundalini. Tive várias iniciações, algumas na Índia, fiz yoga insistentemente, fazia longos jejuns, fazia o ato sexual tântrico constantemente. Um dia ela, pá, subiu. E é curioso porque naquele momento eu tive essa experiência que chamam de iluminação, mas eu não achava que isso era iluminação. Meu ego dizia iluminação é ser outra coisa, e como diz no budismo, iluminação é nada demais muitas vezes. É uma experiência que você tem, que você é um com tudo, que você não é a gota, que você é o oceano. Então, despertar de Kundalini é muito intenso, é muito forte, é uma experiência única na vida, todos os teus chakras girando. É um processo lindo. É lógico que eu jejuava, eu respirava direito, eu tinha um mestre de yoga, no caso tinha dois até. Eu fui para o meio do mato fazer essas práticas. É uma busca de si mesmo que vale muito a pena todos vocês que estão me ouvindo praticarem. E no nosso site da uma universidade, você pode procurar lá, tem um texto que é um texto meu explicando, ele está aqui na minha mão, meu mesmo, essa questão de corpo aberto, fechado, porque pouca gente fala isso. Pessoas leem muito de chakra, fala a cor do chakra, o perfume, as pedras, a divindade, mas poucos te ensinam a subir Kundalini, que é a proposta da minha escola, da uma universidade. Nesse curso do Pedro, vamos tocar no assunto, o curso que eu vou dar de terapeuta tântrico, vamos estar falando disso, vamos estar praticando isso também. E basta então vocês entrarem no site, procurar texto de chakras, tem um teste também para saber como estão teus chakras. E pensa nisso, porco satisfeito, porco insatisfeito, Sócrates insatisfeito. Você percebe que a vida não é só isso. Sócrates satisfeito, quando você busca a espiritualidade, busca o maior. E finalmente Buda, iluminado. Iluminado não é nem satisfeito, nem insatisfeito. Iluminado é tudo, é a totalidade. E eu ensino essa questão de iluminação. Não é nada demais. Tanto que Monja Coen, que faz programa aqui na Rádio Mundial comigo, tem falado sobre iluminação. É uma experiência. Tem pessoas que se apegam a experiências místicas. Iluminação não é uma experiência, é o fim das experiências. Ou é encontrar quem tem as experiências. E isso normalmente envolve Kundalini. Então pesquisa, se puder, senta com alguém que conhece do assunto, é uma coisa muito bacana. Om Hara, que todos os Budas te abençoem.